Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje para falarmos sobre endometriose. Vamos hoje falar tudo sobre endometriose: diagnóstico, tratamento, os exames, qual é a interferência da endometriose na fertilidade da mulher e como a gente pode tratar e lidar com isso para vocês que estão aí querendo engravidar. Temos um convidado muito especial. Quem sabe quem é? Quem viu aí os anúncios da live e sabe quem é o nosso convidado de hoje, coloque aqui nos comentários. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista. Sou portadora da síndrome do ovário policístico e da endometriose há uns bons anos. E há 4 anos eu ajudo as mulheres a terem mais saúde, autoestima e fertilidade de forma natural e sem medicamentos. Tenho vários parceiros de jornada aí, incluindo o nosso convidado de hoje, que vai dividir a tela aqui comigo. Vou só esperar ele entrar para convidá-lo para dividir aqui a live comigo. Ele é especialista em fertilidade, atende em Goiânia e no Brasil todo. E quem já é da casa, já acompanha as lives, já assistiu outros vídeos aqui, com certeza já viu um vídeo meu com ele, onde a gente falou sobre a questão, né, da fertilidade, dos tratamentos para fertilidade dos casais que querem engravidar. Ninguém aqui, gente, sabe quem é o nosso convidado? Ele já vai aparecer e aí com certeza vocês vão lembrar. Quem tá aqui assistindo pela primeira vez? Coloca eu aqui nos comentários. E aí, doutor Walter, tudo bom? Oi, Carol, boa noite. Estamos aqui de novo na luta, né? É isso aí. Olha só, as meninas estavam ansiosas, viu? Que coisa boa. Eu fico muito feliz. Sejam bem-vindas todas. Eu tava resolvendo um probleminha técnico aqui, né? E eu escutando você falar que você também tem endometriose, né, Carol? Tenho. Você vem colecionando uma jornada de sucesso da reprodução humana. Na verdade, eu fui diagnosticada com a síndrome do ovário policístico com 13 anos. E endometriose eu descobri relativamente recente. Eu estava com 30 anos quando eu tive o diagnóstico. Mas a minha endometriose, ela não é sintomática. Ela, graças a Deus, né? Porque eu sei que tem mulheres que sofrem muito por conta da endo. A minha, graças a Deus, não é sintomática. Eu tenho um pouco de cólica, assim, além do normal nos períodos menstruais, mas nada que me deixe em casa, sabe? E eu sei que tem mulheres por aí que nem conseguem trabalhar, né? Não conseguem ter uma rotina normal quando estão no período pré-menstrual ou menstrual. Carol, eu acho que a gente foi muito feliz nos temas que a gente escolheu para debater, Uhum, né? Você que já passou pelo diagnóstico de endometriose e veja, você levou muito tempo para diagnosticar a endometriose, né? Entre um diagnóstico e outro. E uhum. a endometriose é um problema de saúde, sem dúvida, que é, de uma forma geral, extremamente difícil de se identificar. É mais difícil ainda de se manusear corretamente, tá? As Uhum. mulheres com endometriose, elas sofrem muita iatrogenia, muito atraso de diagnóstico, elas sofrem muito com algumas informações equivocadas sobre endometriose, e é um dos temas que eu mais venho falando ativamente no meu perfil. Eu falo sempre sobre endometriose, porque eu imagino que a realidade de São Paulo não deva ser tão diferente da minha realidade. Nada. Sofre-se muito, atrasa-se muito o diagnóstico e muitas vezes a gente vê aí o que não seria o ideal, vamos dizer assim, né? E o nosso foco vai ser debater a endometriose de uma forma tranquila, fácil de compreender, que chegue às nossas pacientes, né? Que cheguem às Uhum. mulheres. Eu tenho certeza que eu tenho muitas pacientes minhas aí Com que certeza. devem vir assistir e tal, com endometriose, enfim. Então, a Carol tem essas iniciativas muito bacanas e é muito bom ver alguém, né, que passou pela vivência. A gente que é da reprodução humana, a gente vê isso muito, mas tem que ter o olhar do paciente. E é bom demais que a Carol pergunte, porque ela Uhum. tem a visão e ela traz com ela também a ansiedade, os medos, as frustrações de quem tem endometriose. Ninguém melhor do que a portadora para falar sobre o assunto, né? Eu acho Com que é a certeza. melhor pessoa para falar. Então, eu E falo eu de acho que, tocar, Carol. imagina, e eu acho que uma das coisas que a gente mais tem que alertar, Walter, é em relação à dor, né? Ter dor não é normal. E o que eu mais vejo dentre as minhas seguidoras e as minhas pacientes
São mulheres que relatam dores intensas, não só no período menstrual, mas antes da menstruação, depois, nas relações sexuais, enfim. E os médicos sempre falam que é normal, né? Quer dizer, os médicos não, né? Alguns médicos falam, ah, é normal, é normal. E a gente não tem que lidar com a dor, né? Sentir dor não é normal, gente. Então, se você tem dor, se você tem alguma coisa que está te incomodando, você precisa realmente ir atrás de um diagnóstico e de um médico que consiga, né? Tem aí o interesse também em investigar corretamente e em lidar com isso da forma correta, né? Exato. Com certeza, Carol. Eu acho que a nossa sociedade ela é um pouco machista em alguns aspectos, né? E isso é transmitido para as mulheres, às vezes até dentro de casa. Por exemplo, que você é obrigada a menstruar se você não gosta de menstruar, né? Como se a menstruação te trouxesse um poder feminino ou algum superpoder ou alguma missão para a vida da mulher. E a gente sabe isso hoje do ponto de vista médico, que menstruação não é algo necessário na vida da mulher. Ter dor é importante, né? Dor te faz mais forte, dor é fundamental para que você exerça a sua feminilidade, o que é um absurdo, né? A cólica menstrual, ela nunca foi e nunca será normal. Eu, particularmente, eu tenho pavor de dor, eu não gosto que as pessoas sintam dor. Eu acho que dor é um sentimento humano muito desnecessário, né? E tem gente que diz que dificuldade para engravidar também é normal, e nada disso é normal. Nenhuma de vocês é obrigada a passar por nada disso. E tem muita gente preocupada assim, em divulgar esse tipo de informação, lidar com esse tipo de informação e ajudar a desmistificar esse tabu de que sofrimento é uma coisa normal na vida das pessoas. Gente, não é e não precisa ser. Acreditem em mim. Com certeza. E, doutor, muita gente aqui já perguntou, né? Como que é possível uma mulher ter SOP e endometriose ao mesmo tempo? Existem pessoas, né, que eu costumo brincar com as minhas pacientes que Deus não te dá uma cruz maior que você consegue carregar. Então, são dois desafios, né? Desafios contornáveis, tem formas de se lidar com isso, enfim. Pelo menos assim, se servir de consolação, né? Uma das principais causas da dor na endometriose são os ciclos ovulatórios. Se você tem ovário policístico e ovula pouco, talvez o ovário policístico te ajude um pouquinho a ficar livre das cólicas menstruais, enfim. Então, a gente tem que sempre tentar olhar as coisas pelo lado bom, né? Talvez seja até um pouquinho melhor ter SOP e endometriose do que só endometriose, não sei, enfim. Tá? Mas Pode ser. pode acontecer, né? Pode acontecer. E, doutor, explica pra gente o que exatamente é essa endometriose? Carol, eu imaginei que essa pergunta viria, tá? E essa pergunta é uma pergunta muito difícil de dizer. Como a gente não sabe o que é a endometriose propriamente e o que causa endometriose, isso gera um grande dilema no manejo da endometriose. Porque em medicina, eu falei isso na síndrome dos ovários policísticos, para que a gente consiga ter uma cura para alguma coisa, é muito importante que você saiba o que está causando. De mulher para mulher. Alô, alô? Ela varia muito de mulher para mulher, ela é muito diferente, ela não é a mesma coisa para todo mundo, muito pelo contrário. Então, Carol, assim, a gente tem uma definição meio que esdrúxula de endometriose que tenta explicar a maioria dos casos. É assim, ó, dentro do teu útero cresce uma parte do útero chamado de endométrio, tá? E por algum motivo, em algumas mulheres, este endométrio resolve crescer também fora do lugar que ele deveria crescer. Este endométrio fora do interior do útero é chamado genericamente de endometriose. Ponto. É isso. O que é, o que come, da onde vem, o que usa, nós ainda estamos bem longe de saber. Quem responder a tua pergunta, Carol, provavelmente será o próximo ganhador do Prêmio Nobel da Medicina. É bem provável. E, doutor, alguns estudos hoje mostram que esses focos de endometriose, não focos, mas células dessa endometriose são encontradas fora do útero até em crianças, né? Crianças, bebês, hoje em dia é cada vez mais precoce isso, né? É até assustador, gente, como pode? É muito bacana ver como que a Carolzinha é super engajada, até cientificamente. Né? A Carol vai atrás, procura ler. Carol, tem uma série de coisas sobre a endometriose que tornam ela muito enigmática, né? Tem gente que diz que a endometriose é porque a sua menstruação cai dentro da barriga.
Só que já encontraram endometriose no cérebro de algumas pessoas, já encontraram endometriose no músculo, isso refuta essa ideia. Eles encontraram endometriose em quem não menstrua, né? Por exemplo, meninas pré-puberais, mulheres na pós-menopausa. Então, para você ver que a gente está longe de entender exatamente o que é endometriose, o que é a causa, né? Tem muitos fenótipos, tem muitas apresentações diferentes de endometriose. Enfim, genericamente, é endométrio fora do útero. Que diabos esse endométrio está fazendo lá? Nós não sabemos. Não sabemos. E quais são os principais sintomas da endometriose, Walter? Além da dor, que a gente já, né, fala muito, conhece muito, escuta muito falar, existem outros também, outros sintomas que podem levar uma pessoa a desconfiar que são portadoras? Sim. Carol, é assim, ó. Existem 2 sintomas que são os sintomas clássicos da endometriose, tá? Toda mulher que sente pelo menos um desses sintomas deveria ser referenciada e procurar ativamente no centro que seja capaz de fazer o diagnóstico. 2 sintomas: dor e dificuldade para engravidar. São sintomas clássicos de endometriose. Qualquer dor pode ser endometriose. Uma mulher que tem dor todos os dias, que é a dor crônica, pode ter endometriose. Uma mulher que tem dor na relação, principalmente a dor da penetração profunda, também pode ser endometriose. Mas a dor mais característica é a dor menstrual. Cólica menstrual é a grande sintoma. E não é qualquer cólica não, tá, Carol? Na maioria das vezes, a cólica menstrual é uma cólica que limita. É uma cólica que está atrapalhando você no seu dia a dia, está caindo qualidade de vida, está impedindo que você faça o que você faria se não estivesse com cólica. Essa é a cólica que chama muita atenção para a endometriose, ok? O segundo, mas qualquer dor pode ser causa de endometriose. O segundo sintoma é a dificuldade para engravidar. Toda mulher que tem dificuldade para engravidar é uma potencial candidata a ser portadora. Você, Carol, que é do meio e ouve muito, tem uma proporção de pacientes que têm dificuldade para engravidar e recebem um diagnóstico de causa não aparente. Isca. Isso acontece, que é a tal da ESCA, ISCA, a gente vai tentando abreviar para simplificar as coisas, tá? Realmente tem situações onde você não acha mesmo e não tem como encontrar, a gente não tem todas as respostas, está longe de chegar nisso. Mas com alguma frequência, Carol, a gente detecta a endometriose, tá? Então, o simples fato de você ter dificuldade para engravidar já mais do que justifica a pesquisa, tá bom? Isso é muito importante, mesmo que você não tenha dor, tá certo? Outros sintomas bem menos comuns, tá, são as alterações de órgãos que podem ser comprometidos pela endometriose. Leia-se bexiga, leia-se intestino, tá? Algumas mulheres têm manifestações urinárias e às vezes são diagnosticadas com infecções urinárias de repetição, faz xixi com muita frequência, tem dor na hora de urinar e alterações no intestino. Às vezes vão para o gastroenterologista, vão para o urologista e estão com endometriose pélvica, porque o útero é muito próximo dessas regiões. Então, atenção, se você tem cólica menstrual e está ruim menstruar, deve ser endometriose. Se você tem dificuldade para engravidar e não encontraram nada, cuidado, vá atrás de endometriose. Se você tem os dois, alguém tem que provar que você não tem endometriose. Se você tiver provado... Não, sim. Eu vou falar sobre o diagnóstico também, Carol, que é uma coisa fundamental. Precisa provar numa mulher com dificuldade de engravidar e que tem cólica menstrual, que ela não tem. Não é provar que tem, é provar que não tem. Tá? E atenção, se você tem alterações da urina e do intestino que são cíclicas, que acontecem sempre próximas ou durante o período menstrual, pode ser endometriose também, tá? Endometriose varia demais, do assintomático, sem sintomas, até sintomas incaracterísticos. Sim, e muitas pacientes relatam essa questão do intestino, né, próximo do período menstrual. Então, o que costuma acontecer, né? O que eu vejo na clínica? São mulheres que têm um funcionamento intestinal normal, que evacuam, sei lá, uma vez por dia, ou uma vez dia sim, dia não. E quando está próximo do período menstrual, elas começam a ter ou diarreia ou constipação. Os dois acontecem, né? Não é assim, a mulher sempre vai ter diarreia, a mulher sempre vai estar constipada. Não, hora é uma coisa, hora é outra. Então a gente fica sem uma base para referência, né? Fica sem um padrão. Sim, exatamente, com certeza, tá? Com certeza. Mas geralmente são manifestações que a gente chama de cíclicas. Sintomas que aparecem durante o ciclo menstrual. Pode ser uma dor na perna. Pode ser uma alteração de sensibilidade de um nervo. Existe endometriose de nervo sacral, tá? Toda vez que for cíclica, toda vez que a menstruação...
Se a menstruação sua é um problema na tua vida, pode ser endometriose. Uau. E inchaço abdominal também costuma aparecer, doutor? Como é? Inchaço abdominal também pode ser considerado um sintoma? O inchaço abdominal, que é uma distensão do intestino, pode ser uma manifestação intestinal da endometriose. Eu já vi casos onde o único sintoma da paciente é, doutor, eu vou menstruar, a barriga dela ficava imensa, 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 imensa. Parece uma barriga de grávida, né? Imensa. O que é? Distensão intestinal. A endometriose pode comprometer nervos que afetam a motilidade do intestino. E é como se você tivesse uma obstrução do intestino. Ele distende, fica cheio de líquido. Eu já vi casos que, olha, depois eu vou tentar te mandar aí depois uma foto de uma paciente minha. Gente, era a coisa mais maluca. O pessoal ficava desesperado com essa mulher. Ela ia nos pronto atendimentos com a barriga distendida, acharam que era pseudogravidez, não era, tá? E ela tinha endometriose intestinal, ela operou, ela ficou ótima, é inacreditável. Então a doença é maluca. Se você tem problema, se a sua menstruação é um problema para você, cuidado, pode ser endometriose. Qualquer coisa que aconteça sistematicamente no período menstrual, que está te incomodando, que está ficando pior, pode ser endometriose. E, gente, parece que não, mas a endometriose é até relativamente bem comum, né, doutor? Estima-se que aí 10% das mulheres em idade fértil são portadoras da endometriose. E isso dá 50 milhões de casos em todo o mundo. É gente demais, é gente demais. E assim, a gente não sabe se a endometriose sempre foi tão comum, se ela está ficando mais comum, a gente não sabe isso. Se as nossas ferramentas de detectar endometriose estão melhorando, talvez seja isso, tá? Mas, de alguma forma, a gente está encontrando ou detectando endometriose atualmente com muito mais frequência do que se detectava. É bem provável que a doença sempre existiu e era negligenciada. É bem provável, tá? Tem relatos de mulheres aí na Idade Média que eram levadas à igreja para exorcizar porque estavam com dores e achavam que eram manifestações demoníacas, né? E que, na verdade, são relatos de endometriose. Para você ver, né, que apesar da nossa ciência estar limitada, a gente já evoluiu um tanto, né? Já foi pior. E, Walter, se essa mulher tem uma menstruação que incomoda, se a menstruação dessa mulher é um problema, e ela tá escutando a nossa live e acendeu aquela luzinha, né? Falou, opa, peraí, preciso saber se eu não tenho endometriose. Qual é o caminho que ela deve percorrer? Como que acontece esse diagnóstico? Então, vamos lá. Primeiro grande... Então, vamos lá. Se você tem algum desses sintomas, qualquer um desses sintomas, você já deveria estar procurando alguém que lida com endometriose com frequência, tá? Infelizmente, às vezes é um ginecologista, nem sempre é o especialista em reprodução humana, nem todos estão tão bem habituados com endometriose assim, mas você tem que procurar um bom profissional que lide com endometriose ou em exclusividade ou com muita frequência. Você já começa a ter chance de dar certo por aí. Muito bom. O grande desafio da endometriose, Carol, começa com o diagnóstico. Quando que eu posso dizer para uma mulher que ela tem endometriose? Existe uma ferramenta que é indiscutível, definitiva e acabou e ninguém discute. Que é assim, se você fizer um procedimento cirúrgico, de preferência por vídeo, biopsiar e ver endométrio fora do útero, isso é endometriose, ninguém discute. Só que isso é uma tecnologia invasiva, cara, de riscos, que a gente não precisa usar para a imensa maioria das mulheres, tá? Não se faz mais hoje cirurgia em mulheres com suspeita de endometriose com a única finalidade de dizer, olha, é endometriose. Então, o método definitivo, 100% certo, que praticamente não erra, é o que a gente menos utiliza, tá bom? Muito bom. Mas ele existe. Geralmente, esse diagnóstico é feito quando a mulher já precisa de operar e ela já vai com a hipótese ou a confirmação, e lá a gente acaba terminando a confirmação. Muito bom. Carol, aqui existem algumas armadilhas quanto ao diagnóstico, porque vídeo usa-se muito pouco e é para usar pouco. Se tem algum lugar que está operando todo mundo para diagnosticar, está fazendo errado. Ponto final. Não sou eu que digo isso. Qualquer médico que lida sabe. Muito bom. Carol, vem um primeiro grande desafio da endometriose. Até hoje, dosa-se uma substância no sangue chamada CA-125, que foi por um marcador.
Esse marcador, gente, não é capaz... Olha só, ele é um marcador que deixa passar muita endometriose. Tem muita mulher que tem endometriose com CA125 normal. Então, o exame deixa passar muito diagnóstico. Ele é pouco sensível. Outro ponto. Tem infinito... Qualquer situação que gere qualquer inflamação dentro da barriga, Carol, pode aumentar o CA125. Uma diarreia, uma apendicite, uma gastroenterite, qualquer tipo de inflamação, um trauma abdominal pode elevar o CA125. Um monte de coisa, infecções, enfim. Então, o CA125, às vezes, ele positiva em mulheres que não são portadoras de endometriose. Ele é pouco específico. CA125 é uma ferramenta diagnóstica que foi abolida na medicina. Não se dosa CA125 há um bom tempo. Isso nem é conceito novo. Isso é conceito antigo. Então, pronto. Vídeo usa-se muito pouco, apesar de ser o método mais preciso. CA125 não deve se utilizar. Muito bom. Carol, entre a cirurgia, tá? Até a cirurgia, a gente tem que lançar a mão, então, de outros métodos que não sejam CA125 e que não sejam tão agressivos quanto a cirurgia. Carol, hoje existem duas formas de se diagnosticar endometriose na prática. Duas. A primeira e a mais comum, gente, isso acontece com uma frequência enorme no consultório. Carol, o diagnóstico de endometriose pode ser feito fazendo exatamente o que nós dois estamos fazendo aqui. Conversando com a paciente. Diagnóstico clínico, né? Clínico. Doutor, olha só, eu vou desativar os comentários porque as meninas querem ver o seu rosto. Tá bom. Então tá. Então, o diagnóstico... Babem, meninas. Vamos lá. Diagnóstico, ele é eminentemente clínico. A paciente vai te contar que ela tem endometriose. Doutor, eu tô te falando que eu tenho endometriose, puxa vida. Me escute. É assim que você faz o diagnóstico. Carol, uma mulher que tem dificuldade para engravidar e não tem mais nenhuma alteração, ela tem pelo menos 50% de chance de ter endometriose. De cara. Doutor, eu tenho ESCA. Putz, já é uma candidata a ter endometriose. Uma mulher que tem cólicas, desse jeito que eu expliquei. A minha vida é ruim quando eu menstruo. Esta mulher, ela já tem, por si só, em torno de 50% de chance de ter endometriose. Se eu atendo um casal em que a mulher tem menstruações ruins, dolorosas, que estão ficando cada vez pior, a vida sexual dela é horrível, a menstruação dela é horrível, ela não trabalha, ela não produz quando está com menstruação. Se ela está com uma dificuldade de engravidar de longo prazo e ninguém encontrou a causa, esta paciente tem endometriose e é preciso que a gente prove que ela não tem. Ela tem. O diagnóstico está feito. Está feito. Se não foi feito, está errado. O problema, Carol, é que muita gente está condicionando o diagnóstico a exame de imagem, a ultrassom, a ressonância. Existe um tipo de endometriose que o melhor profissional do planeta, e não sou eu, o melhor profissional do planeta, o ultrassonografista, o radiologista mais experiente do mundo, não detecta, que é a forma superficial ou peritoneal, pequenos focos de endometriose. Esse tipo de alteração não vai aparecer nunca, até a gente desenvolver um método que detecte. Mas não aparece. E você não precisa ter grandes lesões de endometriose, endometrioses enormes, para ter uma endometriose muito sintomática. Você pode ter microfocos e ter dificuldade de longa data e muita dor. Então, se eu faço um ultrassom na minha paciente, toda paciente que entra no meu consultório é igual. Reserva ovariana, pesquisa de endometriose. Não existe isso. Toda paciente que entra no meu consultório e eu faço um exame que está lindo, lindo mesmo, pesquisado, e ela tem dor, ela sai com o diagnóstico. Você tem endometriose superficial. Só teria como descartar se ela fizesse uma vídeo. Ela vai fazer? Claro que não. Ela será portadora de endometriose até que se prove o contrário. Então ela sai lá. E diagnóstico, endometriose superficial. Os exames de imagem, Carol, que são a segunda forma de se fazer o diagnóstico, tá? Eles não servem para me dizer se a minha paciente tem endometriose ou não. Eles até podem, mas geralmente eles servem para me dizer qual é o tipo e qual é a extensão.
Porque se eu estou examinando uma paciente subfértil que tem dor, ela já tem endometriose. Se eu não encontrar nada, é a forma superficial. Agora, o que o ultrassom e a ressonância detectam? Duas outras formas. As formas ovarianas, leia-se endometrioma, e a forma intestinal. Não. Então, hoje, a paciente tem que sair com um diagnóstico baseado nos sintomas e um bom método de imagem. Ou uma ultrassonografia com preparo intestinal, ou uma ressonância nuclear magnética com preparo. É questionável se o preparo é obrigatório ou não, mas muita gente acredita que sim. Principalmente no comecinho é bom fazer com preparo, tá? Então, cuidado, meninas, cuidado. Não condicionem o teu diagnóstico a um exame normal. E mais um desafio, Carol. Encontrar um bom exame de ultrassom e uma boa ressonância, ó, é muito difícil no nosso meio. Eu examinei uma paciente recentemente com dificuldade de engravidar, tá? Ela já tinha 80, ela levou uma pilha, exames de ultrassom endovaginal normais. Cheia de endometriose. Cheia de endometriose. Né? Não dá, gente, não dá para fazer um diagnóstico em um ultrassom endovaginal de 2 minutos. Não tem como. É impossível. Se não te incomodou, não te cutucou, mexeu, foi atrás, não dá. Ninguém é mágico, tá bom? Então, Carol, olha como é difícil fazer o diagnóstico. Se a 125 não serve, vídeo é para quase ninguém. Você tem que se basear nos sintomas clínicos e ter acesso a um excelente exame de imagem. E principalmente a um profissional que saiba entender que o diagnóstico é clínico, para você não continuar morrendo de dor com infertilidade e um ultrassom normal, sem entender que isso é endometriose superficial, achando que morrer de dor e ter dificuldade para engravidar é normal. Então, para você ver como é complexo o processo diagnóstico e que nós temos que ter um cuidado muito grande, até especialistas cometem o erro de deixar passar a oportunidade de um diagnóstico de endometriose. Sim, e o pior, doutor, é que a pessoa que ouviu a vida toda que ter dor é normal e que uma doença só pode ser diagnosticada a partir do momento que um exame diz que a pessoa tem, ela passa a vida sofrendo sem ter o diagnóstico, né? E aí, quando vai em um médico e esse médico escuta o que ela tá falando e diz que, por exemplo, né, ela tem endometriose, muitas vezes a própria paciente não acredita. É muito complicado, né? Porque ainda vem da conscientização também da paciente. Então, guardem a seguinte mensagem que eu estou passando para vocês. Se você escreve, gente, anota. Pode anotar. Se você tem muita dor na menstruação, e principalmente se você tem uma dor na menstruação associada à dificuldade de engravidar, é preciso provar que você não tem endometriose, porque o diagnóstico está fechado. Não aceite outro diagnóstico. Até pode não ser endometriose, tá? Você precisaria de uma vídeo para ter certeza disso, mas ela não é necessária. Então, cuidado, há que se provar que cólica menstrual intensa associada à infertilidade não é endometriose. Cuidado. Então, para você ver como que o processo diagnóstico da endometriose é melindroso. E se você não estiver atento ao que as ferramentas podem te dar, vai passar batido mesmo. Vai passar aquela paciente que deveria receber o diagnóstico de endometriose superficial e vai passar aquela que foi fazer um exame de 1 minuto e ninguém viu a endometriose dela. Então, já começa errado por aí. E é comum encontrar endometriose, focos de endometriose no ultrassom transvaginal, Walter? Então, depende. Em um ultrassom não, mesmo que o profissional que está ali operando o ultrassom seja bom, muitas vezes esse foco não dá para ver, né? Isso. Só não dá para ver se for superficial. Se o profissional desprender um tempo, se ele tiver uma formação correta e tiver interessado no diagnóstico, ele vai encontrar. A gente detecta focos de milímetros de endometriose. Não é uma, não é duas, tá? O problema é 99% dos ultrassonografistas não tem informação específica, porque é um diagnóstico, não basta você ser ecografista. Você tem que ser ecografista com treinamento, formação em detecção de endometriose. Isso gera um funil de profissionais disponíveis muito severo. Ressonância, idem.
O certo, Carol, o mais correto, o cenário ideal seria... Muita mulher por aí faz ultrassom endovaginal de rotina. Eu tenho certeza, Uhum. tá? Elas fazem prevenção, ultrassom de mamas e endovaginal com muita frequência, tá? Ainda mais em São Paulo, onde tem uma cultura de se pedir mais exames, e elas fazem. O certo seria que no endovaginal de rotina fosse feito. Não contar folículo antral, para mim, é um crime. Eu acho criminoso quase não contar. E quase ninguém conta, né? Porque se eu peguei, sei lá, um exame esse ano que tinha folículo antral, foi muito. Não tem. Acho que eu não vi nenhum exame até agora, em 2020, que tenha. E deveria. Deveria, porque assim como você está preocupada com a prevenção do câncer de colo do útero e está colhendo o teu Papa Nicolau, você deveria estar preocupada com o seu futuro reprodutivo. Você deveria estar preocupada se você tem sinais de endometriose, se você tem uma reserva ovariana boa, se você não está com risco de entrar na menopausa precoce. Então, tudo isso precisa, isso faz parte da prevenção. Eu não falo muito de tratamento, eu não falo muito de PGTA, porque eu deixo para falar isso no consultório. Eu falo de coisas simples que alcançam uma quantidade muito maior de mulheres. Como o fato de você pedir, pelo amor de Deus, para o seu ginecologista para impedir a inclusão de contagem de folículo antral. O certo seria até pesquisar endometriose, mas já é uma curva de aprendizado bem maior. Mas o certo seria que toda vez que você vai fazer uma endo, tivesse avaliado pesquisa de aderências pélvicas, endometriose profunda e contagem de folículo antral. Tinha uma época que eu fazia muito ultrassom para outros colegas, eu já não faço mais. Sempre no laudo vai reserva ovariana, pesquisa de endometriose profunda. Sempre, sempre. Mas o ideal não é o real, né? Infelizmente, né? E, doutor, como os comentários estão desativados, elas não puderam comentar, mas eu quase escutei, assim, sabe? Quase ouvi daqui da minha casa, eu vim falando, folículo antral, que isso? Explica, porque senão meu inbox vai lotar nessa pergunta depois. Tá bom. Mulheres, é o seguinte, todas vocês, sem exceção, não há nenhuma exceção à regra, todas vocês produziram o patrimônio de óvulo de vocês enquanto fetos na barriga da mãe de vocês. E desde então, vocês nunca mais produziram e só gastam. Gastam. Pensa você gastando no shopping, o teu ovário gasta mais. Ele gasta muito mais do que isso. Ele gasta mais, ele gasta. E ele gasta sem parar. E nada nesse planeta faz o teu ovário parar de gastar os folículos que você produziu. Não tem fim. E você vai gastar, até você não ter mais nada. Nada, que isso chama-se menopausa. Tá bom? O que acontece? A maioria das mulheres gasta devagarzinho. Gasta lento. Gasta de uma forma previsível. Tá? E geralmente elas acabam de gastar tudo lá para os seus 45, 50 anos. Mas tem algumas sortudas que gastam rápido demais, ou formaram muito pouco. E elas vão gastando e vão acabar com os ovários, com os óvulos delas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos antes dessa época. Elas vão entrar na menopausa precoce. Dr. Walter, como que eu sei a quantidade de óvulos que eu tenho? Tem que fazer a avaliação da sua reserva ovariana. Como que eu consigo avaliar a forma ou a velocidade com a qual eu gasto o meu patrimônio? Tem que avaliar a tua reserva ovariana. Doutor, mas eu sou fitness, eu me alimento, eu sou paciente da Carolzinha, eu tô slim, 100%. Na minha família todo mundo é saudável, minha mãe engravidou com 50 anos. Não importa. É individual, é genético, é 1%. 1% é muito. 1% é muito. E o primeiro sintoma geralmente aparece quando você já está com praticamente nenhum ou nenhum mais. E aí, você tem que abrir mão do seu próprio óvulo para engravidar. Ninguém em sã consciência quer abrir mão do próprio óvulo para engravidar. Como que você evita isso? Avaliando desde bem jovem, tão logo você começa a fazer os seus primeiros ultrassons, a tua reserva ovariana. Não dói nada. Aumenta em 20 segundos a duração de um ultrassom que você já faz. Se você não tem que pagar por isso, o ultrassom endovaginal é coberto pelo plano. É só você descobrir aonde tem o profissional que conta folículo. Então, por que não fazer? Por que não fazer? Tá? Por que não fazer, né? Sim. E aí você pode. E ainda a pesquisa te dá a opção de pensar no que fazer. Você ainda tem coisas que podem ser feitas diante do resultado. Pô, doutor, minha reserva ovariana não está tão boa. Olha, você tem a opção de congelar teus óvulos. Olha, se você está num relacionamento e acha que estaria tudo bem viajar pelo mundo e conhecer os 5 continentes, engravidar daqui 6 anos, pô, repense.
talvez esteja na hora de você engravidar agora e levar os menininhos para Disney. Entendeu? Então é um exame que tem o que ser feito. Tá? Tem o que fazer com o exame, não é um exame inútil. Você extrai informações, extrai condutas importantes. Tá? E outra coisa, tá, gente? Quem tem endometriose, as mulheres com endometriose são mulheres de alto risco para gastar a reserva de óvulos dela mais rápido. Baixa reserva ovariana é uma associação comum com endometriose. Principalmente as santas por aí que já foram operadas. Cuidado, gente. Se você já operou de endometriose, a probabilidade de você ter perdido na cirurgia folículos é muito grande, tá bom? Então, toda mulher que vai investigar endometriose, claro, sai com reserva ovariana. Isso aí não tem discussão. Uau. Eu acho que eu não saí não, mas depois a gente bate um papo sobre isso. E, doutor, qual que é essa relação aí entre endometriose, adenomiose e endometrioma? Vamos explicar a diferença? Que eu acho que as pessoas confundem muito, né, pelos nomes. Carol, é porque assim, ó, endometriose é uma doença que pode dar em um monte de lugar, tá? Em um monte de lugar. Às vezes é muita coisa junta, mas é só endometriose, tá bom? Bom, o endometrioma é a forma ovariana de endometriose. É a endometriose que cresce no ovário. Está crescendo fora do útero, no ovário. É um dos tipos mais comuns. O endometrioma, ele é fácil de ser detectado por exames de imagem. Então, geralmente, ele não passa batido, na maioria das vezes. A adenomiose não é bem a endometriose, porque a adenomiose é uma outra doença que provoca outros tipos de sintomas, tá? E que tem outras repercussões ou impacto na vida reprodutiva da mulher. Mas é muito comum a adenomiose estar associada com endometriose. Com alguma frequência, elas vêm juntas. Na adenomiose, aquele endométrio está dentro do músculo do útero. Enquanto que na endometriose, o endométrio está por fora do útero. São doenças diferentes, que têm formas de diagnosticar e tratar diferentes, relevâncias diferentes, e que tem que ser detectada. Ultrassom e ressonância também detectam a adenomiose. E isso é feito sistematicamente no exame. Show. E a mulher que tem endometriose e quer engravidar? Qual é o tratamento? Qual que é o percurso ou o caminho que ela deve seguir? Tá. Meninas que estão, vocês anotaram a primeira frase que eu falei, né? Se você tem cólica menstrual e está com dificuldade para engravidar, é preciso provar que você não tem endometriose, tá bom? A segunda frase que vocês vão anotar: não existe endometriose. Endometriose é uma doença individual. Cada mulher tem endometriose de um jeito. A Carol tem a endometriose da Carol. Fulana tem a endometriose da fulana. Beltrana tem a endometriose da Beltrana. Não existe endometriose igual. Então, a forma de se abordar a endometriose para quem quer engravidar depende da mulher. Carol, primeira coisa, quem tem endometriose não engravida natural? Falso. A endometriose pode atrapalhar. Mas eu tenho certeza que devem ter mulheres aqui que têm endometriose e conseguiram produzir gestações sem tratamento. Tá? Então, é muito individual. Outra coisa, Carol. O que se encontra no exame de imagem não define gravidade e endometriose. Tem mulheres que têm um monte de lesão e têm filhos e já foram laqueadas. Tem mulheres com endometriose superficial que têm uma dificuldade tremenda, estão aí com 2, 3, 4 FIVs e não engravidaram. Então, a forma como a endometriose repercute na fertilidade é extremamente individual e não depende só da extensão do que é visto na imagem. Isso é um ponto importante, tá? Muito bom. Mulheres com endometriose podem engravidar naturalmente? Sim, tá? Então, é possível. Isso vai depender de uma série de fatores. Agora, algumas mulheres vão precisar de tratamento. Quem vai precisar de tratamento ou não tem que passar no especialista, tá? O tipo de tratamento que você vai ter vai depender de 1 milhão de coisas, tá? 1 milhão de coisas. Primeiro, vai depender de quanto tempo você está querendo engravidar, vai depender de quão grave ela é, as lesões da endometriose, vai depender se a sua trompa funciona. Toda vez que você tem um problema, você tem que descartar outros. Você tem uma paciente com ovário policístico cheia de lesão de endometriose e trompa obstruída, não adianta induzir a ovulação. Isso tem uma probabilidade de surtir efeito muito pequena. É o mesmo para quem tem endometriose. Se você tem endometriose e as suas trompas funcionam e o sêmen é normal, poxa, você até poderia tentar algo mais simples. Se você tem 10 anos tentando engravidar, as suas trompas são obstruídas, o sêmen não é bom,
não é realista acreditar que você vai fugir de algo mais complexo. Então, é extremamente relativo. O que eu coloco para os meus pacientes? Se a endometriose não é tão grave, está tudo bem, você pode dar aí 1 ano de tentativa e você não está morrendo de dor, você pode esperar 1 ano, talvez, para tentar engravidar ou um pouquinho mais, tá? Se você já tem um tempo de dificuldade para engravidar, e isso já demonstra que a endometriose está afetando a sua capacidade de gravidez natural, você tem 3 opções. 3. A primeira opção, cirurgia. O problema, Carol, é que a cirurgia para endometriose, ela é uma cirurgia que, primeiro, tem riscos. Segundo, geralmente afeta a reserva ovariana, o que pode ser muito ruim para algumas mulheres. E a cirurgia só funciona em casos específicos. Para quem tem hidrossalpinge, que é dilatação da trompa, junto com a endometriose. E para aquelas mulheres que têm condições de tentar naturalmente, tá? E que querem esperar. Porque a cirurgia para endometriose só te ajuda a engravidar se você estiver disposta a tentar natural. Se você já precisa de uma FIV ou vai para um tratamento na reprodução humana, não adianta operar a endometriose. O resultado será o mesmo. Você vai para tratamento de reprodução assistida, é o mais eficiente. Se você não precisa direto do tratamento, quer esperar, tem dor, os outros fatores estão normais, você pode considerar a cirurgia, mas lembrando, gente, a eficiência, quem quer engravidar rápido, né? Quem quer engravidar ontem. Queria chegar grávida no consultório. Sim. Nos melhores cenários, quem operou de endometriose foi tentar natural, porque para procedimento parece não resolver. Para quem foi tentar natural, 40% engravidaram em 1 ano. Ou seja, uma parte menor engravidou depois de 1 ano, a outra maior parte não engravidou, são estudos clássicos, tá? Então, cirurgia é arriscado, tem que operar, pode desgastar sua reserva ovariana, não funciona para todo caso, é só para hidrossalpinge e para quem vai tentar e tem condição de tentar natural e quer esperar 1 ano. Fora isso, consultório do especialista em reprodução humana. E aí, Carol, se você tenta uma FIV, se você tenta uma inseminação intrauterina, vai depender de uma tonelada de fatores que eu acho que não são assim tão relevantes aqui agora, tá bom? Então, mulher, não tá tão grave, você não tá morrendo de dor e a trompa e o sêmen funcionam, dá para esperar 1 ano, talvez até 1 ano e meio, dependendo da tua idade, tá? Se você tem hidrossalpinge ou se você é uma mulher que não tem nenhum outro fator, quer tentar natural por um tempo, pode aguardar e o restante está tudo ok, dá para tentar cirurgia, entenda que não é tão eficiente. Todo o resto, que é a maioria, são pacientes para o consultório do especialista em reprodução humana, tá? Quantos por cento, Carol? 90% ou mais. Cirurgia, hein, pessoal? Cuidado. Cirurgia com muita frequência não é a melhor opção se a sua finalidade frente à endometriose for a gravidez. Cirurgia é muito bom para controle de dor, é excelente, é um santo remédio. Cirurgia salvou vidas de mulheres aí com endometriose, tá? Agora, se a sua finalidade ou prioridade é engravidar, geralmente não é a primeira e nem é uma boa opção. Uau. Doutor, vou abrir aqui os comentários para as meninas deixarem as dúvidas, pode ser? Claro. A gente tem aí uns 10 minutinhos. Eu tinha visto, antes da gente fechar os comentários, uma pessoa perguntando se tem relação a endometriose com enxaqueca. Você sabe então, de alguma relação? Eu nunca ouvi. Não, eu também nunca ouvi falar. A enxaqueca, na verdade, a enxaqueca, as alterações de humor pré-menstrual, o inchaço das mamas, o edema, são muito mais sintomas associados à presença da ovulação do que propriamente a endometriose, tá? Então, não, a endometriose não causa. A não ser uma situação raríssima de endometriose no cérebro, mas isso é 1 em 1 milhão de pacientes. Não, eu não vejo relação direta entre enxaqueca, principalmente aquela perimenstrual, com endometriose. Endometriose causa dor e dificuldade para engravidar. E a jornalista underline Lu Braga perguntou sobre o uso da gestrinona, que tá super na moda agora, né? Muito profissional recomendando, falando, enfim. Qual que é a sua opinião sobre esse chipzinho aí, milagroso? Não, então, Carol, é porque assim, ó, veja bem, quando você é portadora de endometriose e você procura por um tratamento, é muito importante que você defina, tá? Que você defina qual é a sua prioridade frente ao diagnóstico. O que você quer? Por quê? Quando a gente está lidando com mulheres com endometriose, a gente tem 2 finalidades. Produzir ou ajudar na gravidez de quem quer engravidar e dar qualidade de vida para quem não quer engravidar. O problema é que geralmente um tratamento atrapalha o outro. Geralmente. Eu acabei de falar que a cirurgia é muito boa para tratar dor.
mas com frequência atrapalha a reprodução humana. Uhum. Uma outra forma de você lidar com menstruações que são um problema é retirar as menstruações, que geralmente é feito com o método hormonal anovulatório, que inibe a ovulação. Inibir a ovulação vai diretamente contra o objetivo de gravidez. Então vamos lá. Uhum. Se você está focada no controle da dor, se essa é a sua prioridade, o que eu te oriento? Adequar a sua qualidade de vida, Ajustar a boa saúde, dieta. controle do peso, e aí a Carol pode falar, aí eu vou dar uns minutinhos para ela falar de suplementações específicas, tá? Fazer atividade física regular, porque você produz opioides endógenos quando você faz atividade física, tá? Então, uma promoção de qualidade de vida. E suspender a menstruação, se menstruação for um problema. Você pode suspender a menstruação ou as ovulações com infinitas formas. Você pode usar o Mirena, você pode usar pílula oral, você pode usar implante, você pode usar o Kailina agora, que está por aí, tá? E você pode usar o implante de gestrinona, que é o chip da beleza. O implante de gestrinona, tá? Ele é uma progesterona, ele é como todos os outros o método anovulatório. Ele se popularizou demais por dois motivos. Primeiro, pelo nome, né? Chip da beleza. Quem não quer? Eu quero um chip da beleza para mim. Não, doutor, não vai dar bom, não. Eu quero o chip da beleza. O segundo, Vai dar bom, não. O segundo objetivo é que a gestrinona é uma progesterona, Carol, que tem uma ação androgênica, semelhante ao hormônio masculino. E o hormônio masculino para a mulher é muito bom, na maioria das mulheres. Porque o apetite sexual melhora, ganha massa muscular, perde gordura, disposição física, disposição de humor. Quem não quer ficar lindo, disposto, com apetite sexual aumentado, tá? Então, o chip de gestrinona, ele se popularizou pelo nome e pelos efeitos colaterais da gestrinona. E a mulherada tá mandando brasa. Cuidado, hein, gente? Eu acredito que funciona, tá? Pode funcionar, sim, mas tem que tomar um cuidado. Tudo tem seus riscos, tudo tem efeito colateral. O andrógeno nem sempre é bom para a pele, tá? Quem tem muito efeito de pele também. Então, tudo isso tem que ser avaliado com cuidado, tá bom? Mas eu acho que é bacana, sim. Eu, apesar de seguir uma linha técnico-científica, eu não sou contra aquilo que agrada e não faz mal, tá bom? E a gestrinona, para quem perguntou, ela não é padronizada pela Anvisa, mas ninguém nunca foi lá e bloqueou o Elcimar Coutinho de fabricar o chip de gestrinona lá em Salvador. Inclusive, estava com Covid esses dias e tá bom pra caramba. O velhinho é indestrutível. Sério? Tava com Covid. E ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Eu conheço pessoas. E, Carol, doutora Elis... Carol, conta aí pra nós. Calma aí, deu uma travada. Eu quero ouvir a sua opinião, né? Eu quero ouvir a sua opinião assim. Eu tenho certeza que nós dois concordamos que uma boa alimentação e saúde são importantes para qualquer ser humano em qualquer fase de vida, tá? Todo ser humano tem que cuidar da própria saúde e fazer atividade física. Ninguém duvida disso. Carol, do ponto de vista nutricional, o que você acha que poderia ser ajustado nutricionalmente específico? Tem estudos falando de algum tipo de alimento específico para reduzir dor da endometriose, algo científico? Ou você acha que é só um cuidado, você tem que se cuidar mesmo e ser saudável? Eu acho que a gente tem que se cuidar e ser saudável, independente de qualquer coisa, né? Que é o que a gente tem falado desde a primeira live. Mas hoje em dia é muito comum e cada vez mais, graças a Deus, estamos comprovando o poder da alimentação na qualidade de vida da saúde da mulher. Inclusive, vários estudos relacionando alguns alimentos com o tratamento e o controle da endometriose. Então, a gente sabe que hoje em dia a alimentação não tem o poder de evitar o surgimento da endometriose, a gente não acredita nisso. Mas uma vez que a mulher tem a endometriose e tem os sintomas, a gente consegue aliviar esses sintomas e evitar a proliferação dos focos, que seria o grande objetivo, né, do tratamento nutricional, que também é combinado com outros fatores, né? Não é só alimentação, é um conjunto que envolve alimentação, atividade física, o controle do estresse, da ansiedade, a melhora do sono, baixa exposição a metais pesados, agrotóxicos. Todo aquele conjunto que a gente fala muito, né, de tratamento para SOP tem efeitos benéficos também na mulher com endometriose. E aí, toda vez que a gente vai... Então, eu separei uma lista aqui de alimentos, porque toda vez que a gente fala, né, de mulher com endometriose, a gente tem que lembrar que a endo é considerada uma doença inflamatória, né, gera uma inflamação.
Então, a dieta da mulher com endometriose, ela é principalmente anti-inflamatória e antioxidante. Anti-inflamatória para diminuir essa inflamação e, consequentemente, isso causa o alívio da dor, né, que é o principal sintoma envolvido, e antioxidante que diminui a produção dos radicais livres, também diminuindo o envelhecimento precoce, que é um grande objetivo quando a gente fala em fertilidade dessa mulher. Então, antioxidantes parecem ser benéficos para o tratamento da endometriose quando aliados a um estilo de vida ou uma qualidade de vida melhor. E aí o que eu separei aqui, né, de alimentos antioxidantes. Todo mundo tem em casa, todo mundo pode consumir, todo mundo pode ter acesso fácil, não é caro, não é difícil de encontrar, não é o sal rosa do Himalaia colhido lá nos Andes. Mas o limão é um grande exemplo, né? O limão é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Pode ser Aveia, caipirinha? abacaxi. Pode ser caipirinha, Carol? Não, doutor, não pode ser caipirinha. Sem o álcool. Frutas cítricas, de forma geral. O açafrão, né, que é um poderosíssimo antioxidante. A gente usa muito para o tratamento também da síndrome do ovário policístico. Junto com azeite, a linhaça e as frutas vermelhas. Né? Toda fruta vermelha é muito rica em antioxidante e favorece também o tratamento tanto da SOP quanto da endometriose. E tem alguns suplementos também, né? Eu costumo trabalhar muito com endometriose, com ômega 3, mulheres que desejam engravidar com enzima Q10, né? Tem vários estudos aí que mostram, né, o papel benéfico da coenzima Q10 na melhora da saúde ovariana e principalmente para evitar perdas, né, ovarianas e de folículos. E vitamina C é um antioxidante que a gente também trabalha bastante. Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que dá para a gente juntar aí na rotina. Na É mulher isso aí. com endo, A pode abordagem falar. multidisciplinar, ela é muito importante, né, Carol? Eu acho isso extremamente importante. A Carolzinha tem uma linha muito legal. Se eu morasse em São Paulo, possivelmente eu trabalharia com a Carol, né? Mas Oh, vem pra cá. é um pouco Aí, gente, quem complicado. quer Dr. Walter em São Paulo? Vamos lá. Fazer uma pressãozinha aqui. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, Carol, eu acho que a gente pode concluir essa live muito produtiva. Você vê a quantidade de informações que a gente traz, né? De uma forma Uhum. acessível para os nossos casais. Tem que ser assim, né? Mas eu quero resumir para vocês que ter cólica menstrual, gente, não pode ser normal. Não aceitem escutar isso. Dificuldade para engravidar, ela não é normal. Cuidado onde vocês vão fazer exames de imagem. Olha, é lamentável a dificuldade de acesso a um bom exame. Muitos dos profissionais que estão por aí fizeram cursos rápidos e acabam não tendo a condição de fazer isso. Então, você precisa procurar, você tem que se dar o trabalho um pouquinho de pesquisar quem é que está fazendo, tá? Se você conseguir encontrar um profissional da reprodução humana que ele mesmo faz os exames, é ainda melhor. Isso pode ser um pouquinho difícil de achar, tá? Mas um bom ultrassom e uma boa conversa resolvem 98% dos dilemas da reprodução humana, tá? Isso é Uhum. muito importante, tá bom? E não Sem caiam dúvida. nessa bobagem de achar que ter dor é normal, porque não é normal, isso é um desserviço aos nossos casais. E a abordagem multidisciplinar é importante, tá? Se você tem dificuldade de alimentação ou quer um ajuste a mais, tá a Carolzinha aí, tem boas nutris espalhadas no Brasil todo que podem ajudar. Eu também tenho uma outra colega que atende aqui comigo, né, presencialmente, porque acaba que a consulta à distância não é todo mundo que gosta, enfim. Mas está aí a Carolzinha fazendo um trabalho lindo e é muito bacana ver alguém, né, que infelizmente eu não tenho como nem ter ovário policístico e nem endometriose possível, apesar de que seria uma boa lição de vida, tá? Mas pelo menos a Carol pode dar uma opinião dela, né? Vocês estão vendo que ela estuda muito, ela sabe muita coisa. Se você vir aqui sem saber o que você está falando, você fica com saia justa com a Carol, tá? Então, isso é muito bom ter essa opinião. E eu agradeço demais, Carolzinha, a oportunidade de novo de Sim. poder falar com vocês. É muito bacana, é muito produtivo falar para quem quer e gosta de ouvir, tá? E se a gente tiver mais oportunidades, é bem provável que sim, né? Tem sido lives muito prazerosas para nós. A gente vai sempre falar de uma forma que fique claro para vocês entenderem, sem ficar entrando em coisa técnica demais, porque isso é muito chato e enfadonho. Vocês têm que saber o que afeta 99% das pessoas, tá bom?
Então, eu Sim. agradeço imensamente e vou deixar a Carolzinha fazer o fechamento aí. É contigo, Carol. Imagina, quero primeiro, antes de mais nada, agradecer pela presença. As meninas estão perguntando aqui de onde você é. É Goiânia, né? Eu sou Que lugar goiano de com... Goiânia você atende? Gente, olha só, ele é goiano com os dois pés e o coração em São Paulo, tá bom? Vamos ajustar essa frase aí, que ainda bem que falhou e não deu nem para ouvir o que você falou, mas eu li os lábios. Sim, Mas sim. é Goiânia que lugar? Eu atendo em Goiânia, numa região bem central aqui de Goiânia, enfim. Goiânia não é tão grande quanto São Paulo. Quando a gente fala Goiânia, já é suficiente para identificar. São Paulo, você já tem que... Aonde em São Paulo, né? São Paulo é muito grande. Uhum. Não, mas eu atendo aqui em Goiânia presencialmente, eu atendo à distância em todo o Brasil. Não é todo mundo que gosta do atendimento à distância. Quem quiser, eu conheço, ó, gente, eu conheço excelentes profissionais que lidam com endometriose do jeito certo, tá? Que atendem em São Paulo, que atendem no interior de São Paulo, que atendem no Rio, em Minas, no sul do país. Conheço muita gente, porque eu sou goiano de coração, assim, mas eu sou cosmopolita na minha atuação. Eu estou sempre estudando, estou sempre trocando ideia com gente de fora, assim, a minha cachola não é tão fechada, tá? Ah, Mas que bom. é isso aí. A gente tem, e tem a Carolzinha aí também, né? Que é um mito da nutrição aí, de Ah, vá. endometriose e ovário policístico. Que isso. Gente, então, ele é goiânio, ele atende em Goiânia, tem atendimento online também. E para quem perguntou, gente, eu sou de São Paulo, mas neste momento eu não estou com consultas presenciais, até por conta do corona, do Covid, enfim. Eu só tenho atendido online e eu tenho os programas também. Para quem tem endometriose, síndrome do ovário policístico ou deseja engravidar, existem os programas de atendimento online. E aí eu conto aí com uma equipe gigante para ajudar vocês. Ai, doutor, muito obrigada, foi fantástico. As meninas, dá para ver, né? Adoraram. Já até sugeriram temas aqui para umas próximas lives, mas depois a gente bate um papo e conversa sobre isso com certeza. Muito bom. Carol, e eu agradeço demais. É muito bom participar aqui com você. Você é muito alto astral. Você é tipo o meu estilo, assim, né? Obrigada. Já basta a vida. A gente tem que dar um toque de emoção aí para as coisas, tá bom? E muito obrigado de novo. Certamente a gente vai ter outras oportunidades e vai convidar todas vocês. E um forte abraço aí para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Foi top. Obrigado, viu, Com Carolzinha? Eu vou chegar. certeza. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Beijo. E é isso, meninas. Que bom que vocês gostaram. O Dr. Walter é fantástico, né? Ele tem um conhecimento que, olha, eu nem falo nas lives dele, eu deixo ele falar, porque é bom que a gente absorve bastante coisa, né? Ele tem um jeito de explicar muito simples, que eu tenho certeza que vocês entenderam. E é isso. Semana que vem temos live aqui no Foco na Fertilidade com convidada especial também. O nosso assunto vai ser um assunto bem interessante para todas as mulheres, não só para as que estão tentando engravidar. A gente vai falar bastante de saúde da mulher de uma forma geral. Tenho certeza que vocês vão gostar. E amanhã, quinta-feira, às 18h30, tem live lá no @nutricionista Carol Faria, para a gente falar sobre síndrome do ovário policístico, diabetes e Covid. Vamos fazer a relação dessas três doenças. Como convidada, eu vou ter a doutora Andressa, que é a nossa endócrina do coração, para a gente falar sobre os estudos mais recentes que saíram nessa última semana, sobre a relação do diabetes com a síndrome do ovário policístico e por que isso é um fator de risco para o Covid, para o corona e por que a gente tem que se cuidar tanto, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês amanhã, 18h30, lá no Nutricionista Carol Faria. E amanhã abrimos as inscrições também da Maratona de Combate à SOP. Então, para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que querem ou não engravidar, tem um programa fantástico aí, abrindo as inscrições. Depois corre lá no meu perfil, olha tudo que o programa tem de bônus e de serviço mesmo para ajudar vocês, de forma 100% online, então dá para ser aí no Brasil e no mundo inteiro, e ainda com 60% de desconto, né? Então, corram lá no @nutricionista Carol Faria, vejam sobre o programa, corram para o grupo VIP no WhatsApp, para ficar por dentro de todas as novidades e, é claro, poder se inscrever amanhã com a nossa máxima oferta, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live.